Bem, pessoal, vamos dar sequência ao nosso estudo de direito romano. Inicialmente, desejando a vocês um bom dia e um bom estudo, tá? Nós vamos inicialmente corrigir aqui as questões da seção 2.3 que falou sobre o direito privado. Nós vimos aqui a atuação dos pretores, né? Como que eles formulavam o direito, regras de processo e assim por diante. Então vamos lá na página 96 do material de vocês, que está postado e está no livro didático para as turmas ensaladas. A primeira questão é para completar lacunas, tá? Então ela diz respeito aos pretores. Os pretores eram os magistrados que, né, completavam, supriam, interpretavam as lacunas das leis, ou instituíam, registravam, extinguiam, completavam, registravam, supriam, interpretavam, ou interpretavam, extinguiam, instituíam. Muito bem. A alternativa mais adequada, de acordo com o material de vocês, é a alternativa A, tá? Eles completavam, supriam, interpretavam as lacunas das leis. Segunda questão, analise as assertivas a seguir, marcando verdadeiro e falso para verdadeiro e falso. Devido à expansão do Império Romano, tornou-se insuficiente o número de pretores e, por isso, o número desses magistrados aumentou de acordo com a jurisdição. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Os pretores urbanos tinham jurisdição entre cidadãos e estrangeiros. Falso. Tá? Os urbanos somente entre cidadãos, tá, residentes, né, no âmbito das cidades. Eles não julgavam questões envolvendo cidadãos estrangeiros, somente cidadãos, tá? Quem que era o cidadão? Era aquele que residia nas cidades, tá? Era nascido e ali residia. Os pretores peregrinos tinham jurisdição nos litígios de cidadãos romanos e estrangeiros. Essa é verdadeira. Então, a alternativa correspondente aqui é a B, que tem ali verdadeiro, falso e verdadeiro, tá? Terceira questão, proposta na página 97, o Império Romano em sua expansão tornou insuficiente o número de pretores em face de demandas a serem atendidas. Por isso consolidou novos postos para esses importantes magistrados, criando dois tipos de pretores de acordo com a jurisdição, os peregrinos e os urbanos. Essa afirmação está correta. Ante o exposto, assinala a alternativa que apresenta consequência histórica imediata. Surgiram dois regimes distintos, a realeza, a república, a realeza e a república. A realeza como a forma mais antiga do governo, e a república como a que deu causa ao dominato. Não. Né? Tá? A que deu causa ao dominato é o Baixo Império. As fases do direito romano foram divididas em realeza, república, principado e dominado. C. Apareceram dois juízos. O legítimo, no qual um juiz romano decidia sobre os conflitos de interesses entre os cidadãos romanos, e o de julgamento de controle do governo, que abrangia situações em que uma das partes não era romana. D. Deu-se a fase dos jurisprudentes, pautada na visão aristotélica sobre a prudência como qualidade do ser humano, que o leva a discernir entre o certo e o errado de uma forma coletiva. E instituiu-se a lei das 12 tábuas, para que os magistrados pudessem libertar os plebeus de sua escravidão que perdurava. Pessoal, presta atenção nessa questão aqui, tá? Ela não fala a alternativa certa ou errada, mas que apresenta consequência histórica imediata, tá? Então a gente vai ter aqui, por exemplo, como alternativas verdadeiras, a B, a C, a D, né? Principalmente, tá? Como assim, verdadeiras, tá certo? E a E também são verdadeiras, mas não são consequência histórica imediata, todas elas. Aqui tem uma consequência histórica imediata, é a alternativa C, tá? Que se reporta justamente à criação de dois tipos de
de magistrados pretores, ok? Então, somente para essa observação. Muito bem, vamos avançar no nosso estudo então. Agora a gente vai falar sobre direito penal, uma área do direito que é bastante atrativa para o acadêmico de direito, até porque a gente vive o direito penal com notícias, né, no nosso dia a dia, infelizmente, né? Mas a gente tem aí uma ênfase muito forte para essa área do direito. Então aqui se fala em direito penal e processual penal em Roma. Então a gente já percebe que existia uma diferença de processo entre litígios, não é, que diziam respeito a condutas graves, tá, e que poderia ser inclusive contra o Estado ou contra particulares, e isso era levado para o campo do direito penal. E aqueles que diziam respeito, por exemplo, a uma questão meramente patrimonial, como por exemplo pagamento de uma dívida, herança, tá, a questão do direito de família, questões mercantis, né, não eram trazidos muito para o direito penal. Então a gente vai ver aqui que apesar de ser uma civilização antiga, o que ela contribuiu para a formação do direito penal contemporâneo, vamos dizer, é muito significativo, tá? A matéria é bastante detalhada e traz para vocês aqui então a história do direito penal, vamos dizer assim, atual. Ela está ligada justamente ao entendimento de como era o direito penal praticado na antiguidade romana, ok? Então a gente vai ter aqui inicialmente que na verdade o processo penal, ou seja, a ação, uma acusação, ela era geralmente feita entre particulares e levado com testemunhas para uma autoridade pública, que era o pretor, tá? Existiam dois tipos de processo penal: o privado, não é, que se resolvia sempre a questão tendo o pretor como um árbitro para resolver algumas questões entre as pessoas, ou seja, aquele podia ser reposto, podia ser indenizado, tá? E aquele que muitas vezes, de tão grave que era, né, o Estado tinha que agir, principalmente naquelas questões em que o Estado estava sendo atingido. Então a gente vai ter primeiro uma separação entre o processo penal público e o privado. Aquele que tinha questões entre particulares era o que a gente chama de processo penal privado. Depois passou a ser todo conduzido pelo Estado, tá? A gente teve aqui 4 fases, né? 4 sistemas de processo penal romano, que é colocado para vocês aqui no material de vocês, na página 101. A cognitio, a provocatio ad populum, a anquistio e a questiones. Então esses quatro sistemas aqui, na verdade, eles vão acontecendo, eles vão evoluindo com o decorrer do tempo, tá? Então essa primeira fase aqui, esse primeiro sistema, né, essa primeira fase que teve esse sistema da cognitio aqui, na verdade era chamado também de, o que é cognitio? É conhecimento, ou seja, o acusado, ele tinha o direito de, perante uma população, tá, ele fazer apelar, ou seja, questionar uma decisão dada por um pretor, tá? Então, durante o julgamento, ele podia apelar para pessoas ali presentes, né, para que elas auxiliassem na sua defesa, tá? O segundo sistema, ele já é um pouco mais complexo. Ele já previa, por exemplo, algumas situações em que o próprio acusado poderia apelar. Então, provocação ao povo, né? Ele podia apelar a um colegiado ou mesmo ao povo, né, reunido em um comício contra uma sentença dada por um pretor, tá? E o terceiro sistema também, que foi, na verdade, os sistemas foram em evolução, tá? Ele era um novo procedimento, de inquisição, tá? De acusação, e é como se fosse uma segunda instância, ou seja, o acusado poderia recorrer
a uma autoridade superior. Então você passa a ter aqui também dentro dos pretores, né? Pretores que julgavam a ação e pretores que reviam a decisão desse primeiro julgador, tá? Então a gente vai ter esse sistema